Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o assunto ex-combatentes. O pessoal tem feito alguns questionamentos para mim e eu resolvi estudar um pouco o assunto para responder com mais propriedade para vocês. São algumas questões, mas a principal, obviamente, é se vai ter o aumento para as pensionistas de ex-combatentes agora em julho. Infelizmente, a resposta é não. Vamos entender aqui por quê, à luz de várias leis que regulamentam todo o assunto relacionado a ex-combatentes. Tá? Como são muitas leis, eu não vou mostrar todas. Tá? Vou mostrar as principais, algumas eu vou só citar. Primeiro, vamos entender o que vem a ser os ex-combatentes à luz da lei. Está definido numa lei de 1967, que regulamentou um artigo da Constituição da época, e dizia o seguinte: considera-se ex-combatente, para efeito da aplicação do artigo 178 da Constituição do Brasil, Constituição de 1967, todo aquele que tenha participado efetivamente das operações bélicas da Segunda Guerra, como integrante do Exército, Força Expedicionária Brasileira, Aeronáutica, Marinha de Guerra e Marinha Mercante. E, no caso de militar, que tenha sido licenciado do serviço ativo e voltado para a vida civil definitivamente. Isso é para não confundir com o militar de carreira que continuou. Para esses que continuaram na carreira, são chamados de veteranos de guerra. Então eles não têm a ver com esse assunto ex-combatente nem com pensões especiais de ex-combatentes. E os veteranos de guerra continuaram na carreira, foram para inatividade normalmente, receberam proventos, pensão militar normal e assim vai. Tá? Agora eu vou citar as primeiras leis assim mais de passagem. Tá? A primeira lei que versou sobre o assunto é o Decreto-Lei de 1544 de 1939, que ele amparava pensões para participantes das guerras do Uruguai e do Paraguai. Isso lá no século XIX ainda, nós aprendemos na escola, lá pelos idos de 1864, 1870. Tá? Então, 1939 fazia sentido estabelecer pensões para esse pessoal ainda no tempo dos reis, porque esse pessoal ainda estava vivo na época. Tá? Depois disso, aí só depois da Segunda Guerra, em 1946, houve dois decretos-leis. Naquela época havia muito decreto-lei, era comum isso aí. O 8794 e 8795. O primeiro para os falecidos na Segunda Guerra e o segundo para os incapacitados na Segunda Guerra. Então ele definia proventos, pensões, previa promoções, dependendo do caso, a pensão ou o provento era no posto imediato, ou seja, acima do que o militar tinha, e assim vai. Tá? Em seguida, nós temos aqui uma lei que ela não faz parte exatamente do assunto ex-combatente, mas ela vai ser citada. Tá? É a Lei 288 de 1948. Ela amparava aos militares e civis participantes das operações, uma lei mais genérica, em especial promoção da atividade, né, para veteranos. Foge um pouco do escopo, mas é que outra lei vai referenciar ela. E também estendia aos militares que participaram da Primeira Guerra. Tá? Em 1948 nós tivemos uma lei que estabelecia a pensão especial para os veteranos da Revolução Acreana, que foi uma campanha que houve em 1899 a 1903. Tá? Então definia lá um valor de pensão para esse pessoal. Tá? E finalmente nesse início aí nós temos a Lei 2579 de 1955, que abrangia integrantes da FEB inválidos ou incapazes. E aí sim, por isso que eu falei da Lei 288, ele garantia a promoção ao posto imediato, que ele chamava na época, conforme o disposto na Lei 288, e combinado com outras disposições legais para estabelecer quais seriam as vantagens para esses casos. Tá? É importante observar aqui que esse assunto eu vou abordar um pouco mais lá na frente. Aí tem aqui uma lei, já é mais recente, mas eu vou pular um pouquinho aqui para ela. A Lei 4862 de 1965, no seu artigo 29, ele estabelecia que estavam isentos de imposto de renda
proventos e pensões concedidos pelos decretos-lei 8794 e 8795, que são aqueles lá de 1946, e esse último que eu citei, 2579. Isso aqui é uma informação importante, tá? Que é bom o pessoal saber que se tem a isenção do imposto de renda. Depois disso, nós pulamos lá para a Lei 3765, o seu artigo 26. A Lei 3765 é a Lei das Pensões Militares. E no artigo 26, ele reunia aqui os veteranos do Uruguai e do Paraguai, que é aquela primeira lei de 1939, combinada com a lei, uma lei de 1948, que estendia para as filhas essa pensão, que foi estabelecida no Decreto-Lei de 1939. Tá? Então está aqui, o 1544 de 1939 e o 488 de 1948. E também aqueles veteranos da Revolução Acreana, tá? Beneficiados pela pensão que foi instituída em 1948. Tá? Então eles juntaram algumas dessas leis que eu tinha citado antes, e esse pessoal passaria a receber, como eu falei, eram valores até em réis, aquela de 1939, então todo mundo passou a receber uma pensão correspondente a deixada por o segundo sargento. E como é que era essa pensão? Tá? Era na forma do artigo 15 dessa lei. Tá? O artigo 15, então vamos lá no artigo 15 dar uma olhada nele. O artigo 15, na época da Lei das Pensões, ele tinha uma redação um pouco complexa. Ele, conforme a situação, ele tinha valores, que era que existia a contribuição daquela época. Então, em geral, era 20 vezes a contribuição, mas dependendo, em caso de falecimento ou ferimento, essa pensão poderia atingir 25 vezes ou 30 vezes o valor da contribuição. Tá? Isso foi revogado, por isso que está arriscado aqui. Porque quando veio a medida provisória 2215, a famosa MP do Mal, lá de 2000, 2001, a pensão militar passou a ser igual ao provento do militar. Certo? O militar faleceu, a remuneração ou o provento que ele tinha, o valor igual passa a ser o de pensão. Tá? Então, quer dizer, basicamente, a Lei 3765 juntou alguns casos de pensões especiais de participantes de guerras, tá? e juntou isso aqui. Tá? Quanto a essa nova disposição aqui estabelecida lá em 2001, nós vamos chegar lá na frente ao decreto disso aqui, mas vamos deixar para mais adiante. Depois da 3765, nós temos aqui uma lei de 1963, a 4242, que em seu artigo 30, ele concede a ex-combatentes da Segunda Guerra, tá? Aqui ele já fala de ex-combatentes, mesmo antes daquela definição expressa de 1967, ele fala de ex-combatentes da Segunda Guerra, FEB, FAB ou Marinha, que participaram das operações de guerra, se encontram incapacitados. Tá? Então ele estendeu para esse pessoal, que basicamente era o pessoal lá daqueles decretos-lei de 1946, os incapacitados, que é o que ele diz aqui, teriam a pensão igual à estipulada na 3765, que é aquela pensão de segundo sargento. Tá? Então ele juntou mais um pouquinho. Tá? Então agora, em geral, nós temos padronizado que essas pensões desses ex-combatentes, desse pessoal que participou das guerras, porque ainda não existia a definição formal de ex-combatente, era de segundo sargento. Tá? E aí veio a Constituição de 1967, que em seu artigo 178 estabeleceu alguns direitos para os ex-combatentes. Tá? E ele diz aqui, ex-combatentes da Força Expedicionária, Força Aérea, Marinha de Guerra e Marinha Mercante, que tenha participado efetivamente das operações bélicas, aí tem uma lista aqui de direitos. E para regulamentar esses direitos, tá, veio aqui exatamente a Lei 5315, que foi aquela primeira que eu mostrei, que tem a definição formal do que é o ex-combatente. Então aqui ele fala desses direitos, essa lei aqui esmiuça um pouquinho esse direito, mas ela não fala exatamente de valores.
Tá? Depois dela, vieram duas leis. Tá? A Lei 6592, que amparou ex-combatentes incapazes com um valor de 2 salários mínimos. Tá? E também uma Lei 7424, que fez apenas uma alteração nessa 6592. Tá? Eu estou passando rápido por essa fase porque essa fase ela não estabeleceu muita coisa na verdade. Tá? Aí até que veio a Constituição atual, a nossa atual Constituição de 1988, no seu ato das disposições transitórias, constitucionais transitórias, a DCT, artigo 53, é a mesma coisa que o 178, praticamente a mesma coisa que o 178 da Constituição anterior, define os direitos para os ex-combatentes. Aí aqui ele já fala nos termos da Lei 53115, tá? Porque essa Constituição revogou a anterior, obviamente, mas a Lei 5315 continua valendo. E assegurou os direitos, e aqui ele colocou expressamente nos incisos 2 e 3 a pensão para o ex-combatente e, no caso da morte dele, a pensão para a viúva igual valor. E esse valor já estava definido aqui, ó, na própria Constituição, era o valor de segundo tenente. Tá? Então, vamos lá. Aí depois dessa Constituição aqui, o que veio? Veio exatamente a lei atual, que é 8059. Tá? A lei 8059, ela é uma lei um pouco maior, ela define mais detalhadamente as disposições relativas aos ex-combatentes, tá? Em especial, tá? O que ela diz aqui? Ela regulamenta a pensão especial nos termos daquela lei lá de 1967, tá? E nos termos da Constituição atual. Tá? Ela traz uma série de definições aqui, uma coisa importante aqui. Ela estabelece bem claramente que viúva é a mulher com quem ex-combatente estava casado quando falecera e não voltou a casar-se. E em vários pontos dessa lei aqui fala que se a viúva, a ex, se casar novamente, então não teria o direito. Tá? A pensão é devida aos ex-combatentes da Segunda Guerra e seus dependentes e é correspondente a de segundo tenente, tá? Que está escrito na própria Constituição. Tá? Aqui nós vamos ver daqui a pouco isso aqui. Tá? E o que mais que tem importante aqui? Ela revoga a Lei 4242, está aqui na revogação. E também aquela 6592 e aquela 7424 que eu passei de passagem, mas em especial aquela 4242, que trazia, para alguns casos, o valor de segundo sargento, que era definido lá na 3765. Tá? E no artigo 17, é interessante a citação desse artigo 17. Ela diz assim, vou ler. Os pensionistas beneficiados pelo artigo 30 da 4242, que é exatamente o dispositivo que ela está revogando aqui, que não se enquadram entre os beneficiários da pensão especial que trata essa lei, continuarão a receber os benefícios assegurados pelo citado artigo, até que se extinga o direito. Tá? O que dá para entender aqui? Se os beneficiados desse artigo se enquadrar nesta lei, dá a entender que ele poderia passar a receber a pensão de segundo tenente. Se não se enquadrar, ele vai continuar recebendo o que estava disposto nisso aqui, certo? Porque ele está revogando, mas ele está assegurando esse direito. Para quê? Para manter a pensão de 2S para esses casos. Certo? É isso que dá a entender. Porém, ao que parece, existe uma súmula número 340 do Supremo Tribunal de Justiça, que é de 2007, e ela diz que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. O que está impactando isso? Existe a notícia de que as Forças Armadas, em especial o Exército, mas talvez as outras forças também,
o Exército estaria revertendo algumas pensões que o pessoal estava recebendo como segundo-tenente e voltou a receber como segundo-sargento. Provavelmente baseado nessa súmula. Tá? E também há notícias de que algumas pensões estão sendo canceladas, porque a pensionista não faria jus na época do óbito. Deve ser por causa desse lance aí de ser casado, né? Não sei exatamente. São notícias, assim, informações que o pessoal passa, mas sem muitos detalhes, tá? Então, esse é um dos questionamentos. Já me perguntaram, por que está sendo revertida? Provavelmente é por causa dessa súmula, tá? Inclusive, todo esse assunto foi até abordado em alguns vídeos do Dr. Augusto Leitão, no canal dele. Se o pessoal procurar lá no canal dele e botar ex-combatente, vai achar. Se eu não me engano, são 3 vídeos que eu vi que tem lá que falam sobre esses assuntos todos. Inclusive, ele explica essa súmula. Tá? Bom, agora vamos concluir aqui para ir para o principal, certo? Uma coisa importante aqui também que tem é essa lei aqui, que é a 7713. Tá? Essa aqui é uma lei mais recente, ela é de 1988 também, assim como aquela 4862, ela falava sobre imposto de renda. A 7713 aqui no artigo 6º, inciso 12, tá? Aí ela diz que as pensões e proventos concedidos, aí é a mesma coisa que aquele outro artigo lá, da 4862, tá? Que fala que os decretos-lei 8764, 8794, 8795 e a lei 2579, e ela acrescenta também aqui o artigo 30 da 4242. Ou seja, quem está recebendo a pensão com base no artigo 30 da lei 4242, aquele que foi revogado, também estaria isento do imposto de renda, tá? Que é isso aqui que trata o artigo 6º dessa lei. Tá? Isso aí é importante. Tá? Porque então, se a pessoa teve a sua pensão, que era de segundo-tenente, revertida para a pensão de segundo-sargento, com base na lei 4242, então pode pelo menos exigir a isenção do imposto de renda. Pelo menos isso, né? Tá? Agora vamos prosseguir aqui. A gente vai parar aqui em quê? Primeiro no decreto 4307. O decreto 4307 é o decreto que regulamenta a medida provisória 2215, que é a nossa lei de remunerações de militares. Tá? No artigo 87 ele diz que as pensões especiais previstas na lei 8059, ou seja, no final das contas sobraram basicamente 2 disposições, a 8059, tá? E a 3765, que é aquele artigo 26, tá? Que juntou várias coisas. E diz aqui que as pensões especiais previstas na 8059 no artigo 26 da 3765 são constituídas apenas do soldo adicional militar. Então, por isso que essas pensões não têm adicional de tempo de serviço, adicional de habilitação, tá? E por isso, não tendo adicional de habilitação, não tem como ter o aumento agora em julho, que vai incidir somente no adicional de habilitação. Infelizmente é isso. Apesar de que houve caso de pensionistas que fizeram contato comigo e comentaram que eram pensionistas de ex-combatentes e falaram que recebe adicional de habilitação de 12%. Tá? Só que essas pessoas não chegaram a me enviar o contra-cheque, eu não vi. Então eu não tenho certeza. Mas mesmo que receba adicional militar de 12%, ainda assim não vai ter aumento, porque o adicional militar adicional de habilitação. Porque o adicional de habilitação de 12% não terá aumento. Então, de qualquer forma, não haverá aumento. Tá? E no mais, nós temos aqui a nossa última lei, a lei perversa 13954, que ela estabeleceu, né, que o adicional de compensação por disponibilidade está aqui, todas essas leis que eu citei, só não está aqui mesmo aquela que eu falei que não faz parte, que foge ao escopo, que é a 288.
E aquelas anteriores, de 1939, a outra da Revolução Acreana, porque foi juntada aqui no artigo 26 da 3765. Mas todas essas leis estão aqui como exceções para receber o adicional de disponibilidade. Por isso que nenhuma dessas pensionistas recebeu esse adicional em janeiro. Além disso, aqui no artigo 24, aquelas mesmas leis que estão aqui, do 1 ao 9, é ex-combatente. 10 e 11 é anistiado, é outro assunto. Mas as mesmas leis que estão aqui do 1 ao 9 estão aqui no artigo 24, dizendo que esse pessoal vai pagar a contribuição da pensão militar. Certo? Então, o que acontece? Esse pessoal, apesar de, assim, a gente ter aquela sensação de quem tomou o maior impacto foram pensionistas e, de modo geral, pensionistas regulares, por causa do desconto, mas claro que algumas graduações mais baixas, de repente, não tiveram o adicional de disponibilidade porque tinham um adicional de tempo de serviço maior, e de repente só tem informação, como é o caso dos quadros especiais, pensionistas desses quadros especiais, de repente também não vão ter nenhum tipo de aumento. Mas se a gente for tirar uma média com pensionistas de outras postas e graduações que tiveram um adicional de disponibilidade, ou pelo menos vão ter algum reajustezinho no adicional de habilitação, se a gente tirar uma média, pelo menos vão ter alguma coisa. Mas pensionistas especiais, que não, os pensionistas de combatentes são chamados pensionistas especiais. Está até aqui à luz da, se eu não me engano, é da 53, não, da 8059. Tá? Aqui nas definições, logo no início da lei, ó, pensionista especial é o ex-combatente ou o dependente que recebe a pensão especial. Então, os pensionistas especiais foram mais massacrados ainda, porque garantidamente vão ter o desconto e garantidamente não terão aumento algum, infelizmente. Bom, eu queria ter conseguido fazer um vídeo um pouquinho mais curto, não consegui, para falar tudo, e olha que eu falei rápido, talvez fique até meio confuso, me desculpem por isso, mas as dúvidas a gente vai tirando. Agora eu estou com o assunto na cabeça, vai ficar mais fácil tirar as dúvidas. Mas infelizmente é isso. No geral, pensionistas especiais não vão ter aumento algum e tiveram todo o impacto que outros pensionistas tiveram. Tá? E em relação ao pessoal aí que está tendo a redução da pensão, que recebia como segundo tenente e passou a receber como segundo sargento, provavelmente é por causa dessa súmula do STJ de 2007, e o Exército está revendo isso aí. E se o militar, se o ex-combatente veio a óbito depois da Constituição de 88, depois da Lei 8059, vai fazer jus à pensão de segundo tenente. Mas se foi antes, vai fazer jus à legislação anterior e vai ficar com a pensão especial de segundo sargento. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela grande paciência. Dessa vez um vídeo bem longo. Valeu, até mais.